Então, bom dia a todos, ou boa tarde para quem vai ouvir de forma da internet, ou boa noite. Como chegar essa palavra? Para nós é um bom dia, mas temos umas variantes de horário, né? Então, para cada um vai ser de repente em horário diferente. Mas estamos aí pela graça de Deus, pela misericórdia, o seu amor que tem nos sustentado. Senhor, queremos te agradecer por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui, de te louvar, de te engrandecer o teu santo nome, Senhor Jesus, que é merecedor toda a honra e toda a glória. Senhor, usa-nos nesse momento, Pai, na tua palavra. Fala com cada um de nós, através do teu Santo Espírito, através das leituras, Senhor meu Deus, e que possamos ser tocados profundamente e renovados e usados por Ti, Senhor meu Deus, não só aqui, mas por onde o Senhor nos levar. Em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Talvez eu vou dar uma pequena pincelada, alguma coisa que o pastor, se eu não estiver enganado, aí pelo final do ano, em dezembro, parece que ele falou uma coisa sobre esse texto também, ou se foi no começo do ano, que eu não lembro agora, estou meio perdido, né? Mas no começo do ano, não, porque nós estamos no começo do ano, de janeiro ainda, mas foi acho que talvez no começo de dezembro, uma coisa assim, um dos últimos cultos que o pastor também trouxe uma palavra relacionado com Atos capítulo 2. Mas esse dia nós estávamos meditando em casa, no domingo pela noite, e eu estava lá, o pastor me convidou a meditar, e pela graça do Senhor Jesus, o Senhor sempre me dá uma direção, umas palavras, um texto, às vezes eu fico guardando, porque eu nunca sei como que vai ser usado, às vezes nem vou usar. Mas às vezes o Senhor me dá uma direção também. Porque às vezes eu preparar uma pregação, pegar um texto aqui e ler, às vezes até, talvez não seja tão difícil. Mas uma direção que o Senhor tem é um pouco diferente. Amém? Capítulo 2, Atos 2, ele diz assim, do 1 até o 7. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. E ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas, e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Quando o Espírito Santo de Deus toma pessoas para ministrar algo, é tremendo, não existe limite da vontade de Deus para fazer a obra. Nós, como homens e mulheres, que limitamos muitas vezes o poder de Deus. Amém? Mas vamos lá então. Então, aqui é o seguinte, Atos capítulo 1, verso 4, foi dada uma ordem. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, o qual salientou ele: de mim
ouvistes. Então foi dada uma ordem para eles não saírem, ficarem em Jerusalém. No versículo 8 fala: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então foi dada uma ordem para eles ficar em Jerusalém e receber esse poder para poder testemunhar, para poder falar do amor de Deus. Nós temos recebido uma direção de Deus constantemente. Eu creio que cada um de nós tem um particular com Deus. E nesse particular o Senhor muitas vezes dá uma direção para nós, como pessoas, como igreja, mas também muitas vezes dá com uma forma coletiva. A primeira música que foi cantada nesta manhã fala que sejamos tudo em nós. Deus seja tudo em nós, que sejamos um em Deus. Então quer dizer, é uma unidade, não é isso? Deus quer que sejamos todos unidos em Cristo e nós também unidos com Ele e como a igreja. Então caminha-se algo diferente em nós. Não somos pessoas individuais como igreja. Somos individuais e muitas vezes fora da igreja. Mas nós precisamos persistir como a última música foi cantada. Eu te busco. Eu preciso buscar e não parar, e não cessar. Eu devo continuar nessa intensidade com o Senhor. Não posso parar. Não posso desistir. Não posso esmorecer. Bom, foi dada uma ordem em Atos 1. Existe um sinal também aqui que fala assim, Atos 1, 5. Porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, João batizava, e nós temos um batismo, primeiro, de águas, e muitas vezes algumas pessoas mais privilegiadas acabam sendo batizadas com o Espírito Santo, são cheias de Espírito Santo, até mesmo antes ou no meio do batismo de águas. Mas vamos pegar assim a ordem de litúrgica, né? Uma ordem certa. Vamos lá, fazemos um evangelismo, a pessoa aceita Jesus, passa por um discipulado, aí passa o crivo certinho para descer as águas. Houve o batismo do arrependimento, o batismo de João, mas para algumas pessoas não acontece isso. Elas são batizadas do Espírito Santo, são cheias do Espírito Santo até mesmo antes. Poxa, a gente fica assim, sem tentar explicar por que acontece isso. A intensidade do coração dela de buscar a Deus. Mas vamos lá, então vamos voltar aqui. Então, há um batismo de João, onde traz sobre o arrependimento. E ele fala aqui que depois ia vir o quê? O batismo do Espírito Santo, onde eles iam ser cheios do Espírito Santo. O que normalmente acontece com algumas pessoas. Algumas pessoas ficam às vezes anos dentro da igreja e nem sabem o que é isso. Como Paulo fala para uma das igrejas aqui, né? Não fala? Ora, se é que foi batizado no Espírito Santo, se é que conhece o Espírito Santo. Então a gente tem gente que está anos dentro da igreja, nunca teve o privilégio de ter algo diferente. Nunca teve o contato de buscar algo diferente de Deus. Não sei se houve um conformismo de estar dentro da igreja, muito cômodo, ou não teve interesse, ou a própria, infelizmente, algumas denominações não têm esse tipo de coisa mesmo, né? Não pode, a gente tem que respeitar também, né, pastor? Não podemos entrar nesse mérito de repente querer julgar a igreja porque não tem o tal do batismo do Espírito Santo, a pessoa cheia do Espírito Santo, enfim. Mas aqui há um sinal, então, que ia ser batizado nas águas e depois ser cheio do Espírito Santo. E por que esse cheio do Espírito Santo? Nós temos aqui o versículo 14 de Atos 2, que fala assim, ó. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou a reunida. Homens judeus e todos os que habitais em permitais que vos esclareça o que se passa.
Dai, pois, atenção às minhas palavras. Começa a ter o quê? Ousadia, coragem, ser ousado nas mãos de Deus para fazer a obra. Mas começou com o quê? Com uma ordem. A ordem do Senhor sobre a igreja. Aí houve um sinal que tinha que ser o batismo, tinha que ser ia vir cheio do Espírito Santo para ter essa ousadia. A obra ser feita aqueles homens que andaram com Jesus. Até chegar nos nossos dias hoje, como denominação, como igreja, pessoas ser cheias do Espírito Santo, pessoas terem intrepidez do Espírito Santo e poder fazer a obra. Mas eu quero ressaltar um pouquinho aqui o capítulo 2 de volta, que fala assim, ó, versículo 1. Todos reunidos num só lugar. Por quê? Foi dada uma ordem para eles ficarem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E alguns acham que esse poder, né, pastor? Acho que esse poder é para fazer um monte de coisa arada que não traz edificação para a igreja, para o ministério dele aparecer para todo que é mídia, para construir megas igrejas. Eles desvirtuam o poder para outros tipos de poder. Mas tudo bem, né? Vamos lá, cada um tem que prestar conta de si. Mas aqui fala assim, estão todos reunidos num só lugar. E no versículo 2 fala que de repente veio do céu, veio um vento soprando forte em toda a casa que estavam assentados. Talvez cansados, porque já estavam talvez alguns dias ali orando, buscando o Senhor, esperando ser revestidos. Mas será que eles estavam assim? Poxa, será que vai demorar? O que vai acontecer? Será como que vai ser esse sinal? Claro que na mente humana vem questionamento, vem assim, como que vai ser a situação? De repente algumas pessoas estavam até com medo. Como que vai ser isso, né? Porque até então, a gente entende que muitas coisas do passado, a gente olha assim que o Espírito Santo de Deus não habitava nas pessoas. Ele usava as pessoas, e a partir de Atos para cá, ele começou a habitar em nós. Então tudo que é um pouco espiritual, um pouco diferente da nossa realidade, a gente fica um pouco apreensivo. Fica ou não fica? Claro que fica. A gente não sabe como é que vai ser. Até quando uma pessoa, você vai orar para uma pessoa de libertação, você não sabe o que vai acontecer com a pessoa. Se você vai orar para um culto, uma vigília, que tenha, ali a gente quer fazer um mover sobrenatural, que o Espírito Santo de Deus enche aquele lugar. A gente também não sabe como que o Espírito Santo de Deus vai agir naquele momento. Então a gente fica meio apreensivo com aquilo. Provavelmente alguns estavam apreensivos. Mas aconteceu que veio sobre eles. No versículo 3, então fala ali, ó, pousou uma sobre cada uma deles. Pousou uma sobre cada um deles. O que pousou? Línguas de fogo sobre cada um deles. Eles viram como língua de fogo sobre cada um deles. E dali eles começaram a fazer o quê? A obra, porque eles iam ter que sair, porque Jesus estava subindo, ascendendo, que fala, né? Para falar bonitinha, ascendendo aos céus. E eles iam ter que fazer. E é bem o que acontece com muitas vezes cada um de nós. Nós estamos aqui nesse momento, num conforto, que o pastor está aqui do nosso lado. O pastor está aqui, olha o tamanho do pastor José, mas muitas vezes o pastor não está do nosso lado. Não é que não está do nosso lado assim, nos apoiando. Não está junto com a gente como uma pessoa física. E muitas vezes nós estamos sozinhos naquele lugar. Aí é eu, você, com muitas vezes a situação que nós vamos nos encontrar. Aqui, nós estamos dentro da igreja, junto com o pastor. Se sentimos seguros que o pastor está aqui. Brincadeira, o pastor vai ficar bravo comigo, né? Mas muita gente está sozinha. Por quê? O Arno está lá nas suas vendas, no seu trabalho, o William. Eu estou lá no correio, o pastor não está do meu lado ali. Ou está?
Fisicamente não. Ele pode estar orando por mim. Senhor, o Ricardo vai estar no correio lá. Eu não sei qual a dificuldade que ele está tendo. Senhor, usa ele poderosamente em nome de Jesus. Ele vai estar em espírito, como Paulo fala. Porque vai estar orando, cobrindo eu de oração, mas fisicamente o pastor não vai estar do meu lado. E aí o que acontece? Eu e você vamos estar muitas vezes sozinhos em alguns lugares, e nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para poder fazer a obra. Aí tem que ser a coragem, a ousadia, a intrepidez da unção do Espírito. É eu e o Senhor. É você e o Senhor. O pastor vai fazer uma visita lá em casa, beleza, o pastor agora vai lá, né? Vai lá, vai orar, beleza. Só que o pastor vai vir para casa e tem os compromissos dele. Família, lá pastoral, a igreja, outros membros. Eu não posso ficar distante e ligar para o pastor, vem me socorrer aqui. Não é guincho, não é socorro lá do seguro do carro, que eu quero distante, vou chamar o pastor. O pastor nem trabalha com isso que eu saiba. Ou está trabalhando, não, né? Então, é eu e o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. É você e o Espírito Santo de Deus onde você estiver. Mas, meus irmãos, eu quero compartilhar uma coisa assim um pouco que mexeu comigo e estava compartilhando com a Vera sobre 2020. Nós estamos aí, 2021, fazendo com restrições. Algumas igrejas têm restrições até maior, porque o número maior de membros. Então, as restrições de algumas denominações são até muito maiores que a nossa. Mas 2020 mexeu com todo mundo. Com todo mundo. Independente quem e denominação, rico, pobre, mexeu com todo mundo. 2020 mexeu com todo mundo mesmo. Aí tem uma canção que eu estava analisando a letra dela, achei bem interessante. Eu acho um pouco propício para o que nós passamos. E estamos passando e de repente não sabemos quanto tempo vão passar algumas situações desse jeito que estão ainda hoje. A Ana fez uma recomendação para a Raquel para não cantar essa música aqui dentro da igreja, né? Porque foi bem no ofício fúnebre do meu tio. Então a música fala, não estou fazendo propaganda da música, mas eu achei a letra interessante, que fala assim: caminho no deserto. Fala assim: estás aqui movendo entre nós, te adorarei. Te adorarei. Estás aqui mudando destinos. Mudou ou não mudou destinos 2020? Mudou. Mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Como o pastor sempre frisa assim, quando ele vai ler uma passagem bíblica e fala: ó, está repetindo essa palavra, ó, está repetindo isso aqui, ó, está repetindo isso aqui. A música tem coisa que não é muito diferente, não. Veja, ela volta e meia está falando: te adorarei, te adorarei. Independente do que venha mudar, eu preciso continuar adorando ao Deus Todo-Poderoso, vivo e eficaz. Te adorarei. Estás aqui operando milagres. Houve o que houve em 2020, estamos aí, mas eu creio que esse Deus que está nessa Bíblia aqui, ou na tua Bíblia aí, eu acredito que é o mesmo Deus que opera milagres ainda hoje. Mesmo que talvez muitas pessoas não estão vendo, não creem talvez nisso, mas eu creio que o Senhor opera milagres. Mas eu não estou vendo nenhum aqui. Olha, só pelo fato de nós estarmos aqui, já é um milagre. Ou não é? Já é um milagre. Quem vai estar me ouvindo aí, ouvindo e vendo, já é um milagre de você estar ali, poder ver mais um dia da sua vida. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Eu creio que Deus continua transformando as nossas vidas. Eu creio que não parou essa transformação em minha vida. Eu creio que Deus está fazendo algo na minha vida ainda, porque tem um propósito. Senão eu já tinha sido recolhido aqui também. Por que estaria aqui? Por que você estaria aqui? Porque Deus tem um propósito.
Deus tem um propósito sobre cada um de nós e tem que ser cumprido. Agora, o que tem que ser cumprido? Cabe a cada um de nós, Senhor, buscar, foi cantado aqui, eu te busco, eu te busco, eu te busco, buscar o que tem para cada um de nós, transformando as nossas vidas. E nós ser usados por Deus para transformar outras vidas lá fora. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto. Olha que deserto que muita gente passou em 2020. E quanta gente está passando alguns desertos por aí. Quanta gente está passando alguns desertos por aí. Mas é o caminho do deserto. Luz na escuridão. Salmo 119, 105. Meu Deus, este é quem tu és. Aí pula um pedaço aqui e fala assim, ó. Estás aqui tocando corações, curando multidões, restaurando corações, transformando histórias. Eu creio que Deus está fazendo isso porque tem um propósito. Muita gente acha que talvez Deus perdeu o controle. Não, tudo está no controle da vontade de Deus. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas tudo está debaixo das mãos poderosas da vontade de Deus. Eu creio nisso. Por mais que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, a gente viu esse 2020, todo mundo, no mundo inteiro, não foi só no Brasil, mas eu creio que Deus está transformando histórias. A minha história, a tua história, a história da igreja, a história do mundo, num todo. E lá no final, lá para frente, fala, enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Eu estava vendo a letra dessa canção, nossa, achei... porque às vezes a gente para assim, canta e não para de repente para analisar também a letra das coisas. E eu achei muito interessante o que ele está falando aqui. Mudou destinos, mudou o destino da igreja, mudou o parâmetro da igreja, num prédio e como nossas vidas. Muitas vezes nós temos as nossas restrições de poder fazer porque estamos mascarados, literalmente estamos mascarados, mas nós precisamos continuar fazendo a obra. Independente se está mascarado ou não está mascarado. Hoje não dá para falar sobre tirar máscara, porque não dá, é meio perigoso. Se fosse algum tempo atrás, a gente podia pregar sobre tirar máscara. Agora não dá. Agora você tem que pregar mascarado. E de máscara. Mas irmãos, e daí? E agora? O que ocorreu? O que será que tem acontecido no meio de muitas pessoas que talvez buscavam ser cheios do Espírito Santo? Aí muitas pessoas talvez questionavam, puxa, eu não tenho tempo para buscar Deus. Eu ouvia muitas pessoas falando, eu não tenho tempo para buscar Deus, eu trabalho isso e aquilo. De repente, em 2020, parou tudo que é coisa, e talvez muita gente teve tempo. Mas será que esse tempo, algumas pessoas buscaram a Deus? Aí, final de 2020, começo de 2021, para nós deu uma melhora, a gente continua fazendo os cultos, continua estando na igreja, continua fazendo algumas atividades, com algumas restrições, mas a minha pergunta é a seguinte, aquelas pessoas, até nós estávamos comentando ali na igreja, domingo passado, que alguns pastores que não vão pregar, parece que parece que levam um choque, e parece que quando passa do meio da igreja para trás, algumas igrejas têm a fileira de cadeiras atrás, bancos, onde todos os auxiliares que vai pregar já fica atrás. Mas aí quando a pessoa ela toma a frente, parece que ela leva um choque, ela se liga, pum, e ela fica assim meio elétrica. Eu não vou desmerecer, porque tem gente que é cheia de unção e de repente é usada, mas tem gente que de repente é uma coisa estranha. Mas essas pessoas, elas continuam cheias do Espírito Santo, cheias de unção, continuam fazendo a obra.
Aquelas que buscaram, será que queriam mais tempo? Será que elas buscaram nessa situação de parar em casa, que falou assim, ó, fique em casa. O slogan agora era assim, fique em casa. Será que muitos deles que ficaram em casa, eles tiveram a oportunidade de buscar, de orar, de ler a Bíblia, de escutar louvor? Será que eles fizeram isso? Eu falo por mim também, porque eu teve momentos que eu estava buscando, tinha momentos que eu estava trabalhando, tinha momentos que eu estava buscando, tinha momentos que eu estava trabalhando. Não posso dizer que eu sou o exemplo de uma pessoa cheia de uma unção. Mas eu vou dizer para você o seguinte, eu não parei de buscar a Deus. Eu não parei. E quero continuar buscando Deus, que o Senhor me derrame sobre nossas vidas mais, porque a gente precisa buscar mais a Deus. Mas aí começou 2021. Aí algumas igrejas estavam fechadas, reabriram, algumas talvez nem reabriram, mas sabe que aquele fervor continuou? Eu vejo algumas pessoas que a gente conversa dentro da empresa, a gente vê que mudou as palavras dela. A gente sente assim uma certa frieza em algumas pessoas. Algumas pessoas a gente sente que elas estão buscando mesmo ao Senhor de coração, sinceramente, clamando, porque elas estão inconformadas. Aí a Bíblia tem que se cumprir. Infelizmente a Bíblia tem coisa que tem que se cumprir. Mas eu quero dizer o seguinte, algumas tiveram a oportunidade de buscar, e algumas não quiseram. Mas eu e você, nós precisamos fazer com que, mudando destinos ou não, mudando a estratégia da igreja, nós precisamos continuar buscando, como fala aqui, ser cheio do Espírito Santo, ter essa ousadia, essa intrepidez, essa coragem de fazer a obra. Merecer. Vamos seguir em frente. Por quê? Porque o Senhor está à beira da porta, como muitos já falaram, para voltar. Como que vai pegar a sua igreja? Como que eu e você vamos estar quando o Senhor Jesus voltar? Aí eu achei um texto interessante. Isso é coisa de milico, né? Ex-milico. Fala assim, leis do guerreiro da selva. Não tem nada a ver comigo, porque eu era da infantaria, mas agora virou tudo meio fuzileiro, né? Meio infante, meio selva, tudo um pouco de cada coisa. E eu achei interessante algumas coisas aqui, e quero tentar compartilhar um pouco com vocês, em cima desse texto aqui. São seis frases só. Fala assim, guerreiro do céu, tem iniciativa, pois não receberá ordens para todas as situações, tem em vista o objetivo final. Eu peguei para mim, guerreiro do Senhor, tem iniciativa, pois receberá as ordens, não receberá as ordens, não é que eu não sou contra o pastor, por favor, não me interprete mal. Mas eu volto a falar o que eu falei um pouquinho anterior, agora há pouco, que fala muitas vezes eu vou estar sozinho. Não vou ter tempo para ligar para o pastor, chamar o pastor para... O pastor estava falando comigo esse dia, eu estava lá no Boqueirão. Se eu estivesse passando algum apuro lá, qual o tempo que eu passei a chegar daqui lá no Boqueirão? A não ser que o pastor já estivesse pela Vila Aura. Então, graças a Deus, não estava em apuro. Mas eu estava lá no Boqueirão, então o pastor não vai conseguir, às vezes, atender onde eu ou você estiver. Então, muitas vezes, não tem como passar, pedir para o pastor uma ordem direta. O que eu faço? Pastor, o que eu faço? Daí o que acontece? Então, não vou poder receber a ordem do pastor. Não é que eu estou falando, por favor, não me interprete que eu estou querendo ensinar rebeldia dentro da igreja. Olha lá que vocês vão pensar. Olha lá, você que está me ouvindo, hein? Olha lá. Não é rebeldia. Receberá ordens para todas as situações em vista. Por quê? É onde eu estou. É onde você está. E muitas vezes você não vai estar sozinho, como eu falei. 2. Procure a surpresa por todos os modos. Eu coloquei aqui para nós, não é para mim, né? Procure estar atento sempre. Eu preciso estar atento sempre. Um pouquinho da pregação do pastor do domingo passado. A astuta cilada do nosso inimigo.
As setas, o pastor falou, isso a gente sofreu bastante, né? Colocar a gente no meio do barro lá. Como que coloca equipamento em condições? Não coloca. Não tem condições. Você está lameado, né? Até... Mas é para colocar, né? Aí fala assim, né? Eu coloquei aqui item, né, para nós, como 2 Timóteo 2,15. Procure te apresentar a Deus como obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Então, essa palavra é meu equipamento. Esse armamento é o que vai fazer no meu corpo um revestimento, uma cobertura, como fala lá, da armadura, para mim estar pronto para usar esse equipamento. Mas se eu não estou com a Bíblia, e se eu não estou com o celular para ver o aplicativo, como que eu faço? Tem que guardar na mente. Eu tenho que guardar na mente passagens bíblicas, a ação do Espírito Santo de Deus. O Senhor me faz lembrar aquela passagem, como é, Senhor, aquela passagem, porque eu preciso usar essa palavra. Procure te apresentar a Deus como obreiro aprovado que ele maneja bem, que não tem do que se envergonhar. Ufa! 4. Estou quase terminando, tá, irmãos? Aprenda a suportar o desconforto e a fadiga sem queixar-se, e seja moderado em suas necessidades. Pega pesado, irmãos. Olha, eu vou falar para vocês, esse negócio de soldado, de selva, fuzileiros, eles não têm dó, não. Mas para nós é o seguinte, para nós é um pouquinho mais light, né? Ele fala assim, ó, aprender como Romanos fala 12:2. Para nós não nos conformar com esse mundo, com esse século, mas renovar nossa mente. Nós não podemos ficar na mesmice lá de trás. Eu preciso renovar minha mente, mas no Senhor. Não é renovar a mente nos ensinamentos que o mundo tenta passar para nós. Se eu for me basear naquilo que o mundo está passando para nós, eu vou pirar a cabeça, né? A cabeça vai rodar, você vai ficar a cabeça meio atordoada de tanta informação ruim que não traz edificação nenhuma. Mas a minha mente tem que estar renovada no Senhor, constantemente no Senhor. Onde muitos falam que não vai dar certo, nós precisamos falar assim, não vai dar certo, o Senhor vai dar uma solução, o Senhor vai ter uma saída, o Senhor tem uma saída, porque o mundo fala que não tem saída. Mas e nós como igreja? Como que nós andamos na contramão? E nós precisamos andar às vezes na contramão que o mundo não quer. Pense e haja como caçador, não como caça. Aí fala em pensar e agir como Tiago fala 1:22. Se me fala em memória, fala assim, não sermos mais ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque nós já tivemos muitos momentos de nós poder sentar e ouvir. E agora? Nós precisamos praticar essa palavra. No meio dessa pandemia, no meio dessa loucura que o mundo vive, nós precisamos praticar a palavra para mostrar para as pessoas que nós somos uma igreja viva, que temos um Deus vivo, o autor da vida, que nos dá algo diferente. Senão nós vamos, que não fazemos diferença do que o mundo está. Duro, irmãos? Um pouquinho, né? Para mim também é duro. Para terminar. Combata sempre com inteligência e seja o mais ardiloso. Paulo fala a Timóteo, combater, né? Combati o bom combate. Ele falou, combati o bom combate. Beleza, aí já entreguei minhas armas, agora já passei para você, Timóteo, se vire, agora com você o Betis, vai lá, defenda a parte da área, corra atrás das coisas aí, porque eu já estou aposentado e já não vou fazer mais nada. Eu não vou fazer mais nada. É isso que Paulo fala para Timóteo, né? Não. Fala assim, combati o bom combate, completei a carreira, perseverei na fé. No meio que as pessoas não estão talvez perseverando na fé, nós precisamos fazer a diferença de perseverar em nossa fé. Perseverar na nossa fé. Precisamos ensinar as pessoas a perseverar na fé
no Senhor. Precisamos ensinar elas, mesmo que mudou o destino de muitas pessoas, mas o Deus de milagres está aí. Nós estamos aí servindo a um Deus vivo e eficaz. Nós precisamos continuar, mesmo que talvez a ordem que não foi dada para nós, ficar em casa, para ser revestido do poder, como em Atos foi, mas tivemos períodos de nós ficar em casa, parados ali, e pudemos talvez refletir e buscar um pouco mais do Senhor. Onde talvez muitos desistiram, muitos talvez estejam abandonando a fé, talvez muitos estão até negando a Jesus. No meio de todo esse caos que está havendo, nós precisamos perseverar na fé e levar as pessoas ao mesmo propósito. Senão, nós como igreja não estamos fazendo diferença nenhuma nesse mundo. E nós precisamos continuar fazendo diferença nesse mundo. Talvez vão chamar a gente de louco ainda, mas nós precisamos ainda continuar fazendo a obra que o Senhor nos chamou. Com máscara ou sem máscara, com liberdade ou sem liberdade, com restrições ou restrições, nós precisamos continuar sendo cheios do Espírito Santo. De repente acontece uma situação que vem fechar a igreja, mas você tem que fazer o teu culto no teu lar, você tem que buscar o teu revestimento no teu lar, você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo onde você estiver, numa sala, em qualquer lugar, onde ainda nós estamos tendo a liberdade, estamos tendo vigilância sim, de tudo que é lugar nós estamos sendo vigiados, e infelizmente eu vou falar assim, essa é uma realidade, que não, ainda podemos correr o risco de sermos muito mais vigiados. Não sabemos se vamos estar por aí, mas pelo andar do mundo irá acontecer isso. Mas enquanto não acontece, as restrições maiores contra nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, aonde nós estivermos. Se você puder ser usado por Deus na rua, em qualquer lugar, deixa o Senhor te usar. O simples fato de você poder falar para as pessoas, Deus tem uma solução para a tua vida, Deus tem um propósito na tua vida, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre, para algumas pessoas está sendo uma bênção, às vezes uma palavra dessa. Porque tem muita gente passando muitas necessidades por aí. Talvez nós não passamos nada que muita gente passou por aí já. Mas nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Volto a frisar a primeira canção que vocês cantaram aqui. Nós ser um com o Senhor. A última canção, Eu Te Busco. Ou como essa canção, Caminha no Deserto, onde muitas pessoas estão passando no deserto. Nós podemos fazer diferença no meio desse deserto para as pessoas. Talvez eu não estou passando nada do que muita gente já passou, mas eu poder ser luz no meio daquela escuridão para algumas pessoas. Eu poder estender minha mão, mesmo que eu não possa abraçar a pessoa, mas estender minha mão e poder salvar alguém. Lembra aquele filme do soldado lá, não do filme, Soldado Ferido, mas aquele filme do até o último, que o cara, Até o Último Homem. O cara, ele queria servir, mas não queria pegar armamento. Ele achou que, poxa, ele estava fazendo besteira de estar ali. Mas ele falou, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele começou a resgatar mais um, e falou, Senhor, mais um, Senhor. Mais um, Senhor. Mais um, Senhor. Ele foi resgatando, muitos soldados estavam feridos ali. E no meio desse 2020, quantos soldados feridos que tem por aí? Que nós precisamos dar uma injeção de ânimo em algumas pessoas. Salvar vidas que estão perdidas. Juntar cacos. Quantos cacos quebrados que tem por aí que de repente a gente ainda vai ter que restaurar? Ou tentar ajudar para restaurar? Eu não sei ainda. Talvez você e eu já estamos sendo usados por Deus sobre algumas vidas
para restaurar vidas, restaurar lares, famílias. Mas quantas pessoas feridas que estão por aí, como aquele soldado falou, mais um, Senhor, mais um. Ele insistia que ele queria mais um para salvar aquela vida. Nós estamos neste mundo por um propósito. O Senhor tem um propósito em nossas vidas. De repente você está anulando aquela pregação do pastor domingo passado, que falou sobre o inimigo? Não estou anulando não. Né? Porque tudo tem um propósito certinho nas coisas. Então o nosso inimigo está aí para trabalhar, para atuar na vida dele, e nós estamos como igreja para atuar também, para fazer a diferença nesse mundo. Sabemos que nós temos uma luta contra o nosso inimigo. Aí eu vou deixar uma surpresa, se Deus nos permitir, para domingo que vem, um outro comparecer da palavra sobre isso aí também. Se Deus nos permitir. E se der tudo certo. Não sabemos, né? Eu sei de agora. Mas, irmãos, fica uma palavra para nós. Ser cheio do Espírito Santo. Busca o Senhor. Se vocês não conseguem ficar lendo, pega uma canção. Coloca aquela canção como fosse assim, todo dia aquela oração para a tua vida. Cante, louva o Senhor aquela canção. Mas não lembra assim. Deixa eu ver aqui, pegar aqui que está mais fácil. Né? Estou terminando, tá, irmãos? Fala assim, ó. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, não. Começa a pensar, né? Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei. Continue assim, meditando em algo que você possa estar fazendo todo dia. A teu devocional, aquele momento que você lê a palavra, ou escuta uma canção, faça aquilo lá fluir e entrar dentro do teu coração, e do teu coração sair para fora. Porque não adianta só me converter e não poder passar para as pessoas a minha conversão. Então eu preciso fazer com que qualquer palavra dessa indicação, seja uma canção ou uma meditação na palavra, que ela flua dentro do meu coração, transforme minha vida, mude minha vida, e eu posso passar para as pessoas também da mesma forma, de uma forma até talvez maior, porque para algumas pessoas uma única palavra, nossa, é um consolo tão grande. Mas se eu não ser usado por Deus, você não ser usado por Deus, nós estamos guardando só para nós. Amém? Vamos orar? Eu não sei, talvez a tua dificuldade de buscar o Senhor, talvez você tenha muito mais experiência do que eu em buscar o Senhor, porque cada um é algo particular de cada um. A gente pode fazer uma regra, mas cada um tem um particular diferente com Deus. E eu respeito esse particular de cada um. Pai, que cada um, Senhor meu Deus, na sua intensidade de busca, de necessidade, de sede da Tua Palavra, de sede de estar andando contigo, de ser usado pelo Senhor, eu clamo a Ti, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Derrama sobre cada um, Pai, esse ouvinte que vai estar a meditar na sua casa, no seu trabalho, no seu particular, né? Quando chegar essa palavra lá nesse coração, Senhor meu Deus, faça a diferença dentro dela, Pai. O Senhor mudou o destino de 2020 para muita gente, para a sua igreja. O Senhor mudou, balançou, Pai, porque eu creio que o Senhor também permitiu, talvez, para mexer com a tua igreja, para mexer com cada um de nós, para trazer edificação, para trazer um inconformismo do meu eu em buscar mais do Senhor. Senhor, lá em Atos houve uma ordem para ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Senhor, 2020 para muitos, Senhor meu Deus, foi uma ordem do mundo para ficar em casa por causa da pandemia. Mas tiver a oportunidade, Senhor meu Deus, de buscar, de clamar no Senhor. E é isso que eu clamo a Ti, Senhor meu Deus, nessa manhã. Que não desistam do Senhor. Busquem ser cheios do Espírito Santo, para ter ousadia, coragem,
para poder testemunhar, falar do teu amor, para resgatar mais uma vida, para resgatar mais uma pessoa ferida, para resgatar como aquele soldado ferido, para resgatar uma igreja que está ferida, para resgatar lares, famílias que estão aí, Senhor meu Deus, passando dificuldade. Eu te peço em nome de Jesus, usa esse homem, usa essa mulher, Pai amado, cada vez mais. E aqueles que não estão aqui com a gente nesta manhã, por algum motivo, talvez restrições de saúde, eu te peço, Senhor, ser com eles no lar, na família deles, onde eles estiverem, que eles busquem o Senhor, de tal forma, Senhor meu Deus, que o Senhor derrame sobre eles, dessa labareda, desse fogo, Pai, para incendiar o coração deles com a tua unção, e poder ser usado por Ti, para poder resgatar mais uma vida, mais um, Senhor meu Deus, talvez um por dia, um por semana, um por mês, eu não sei, Pai, mas usa cada um, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu clamo a Ti, dá coragem, dá ousadia para cada um, Pai amado, ser cheio do Teu Espírito Santo, ser praticante da Tua palavra, ser como obreiro aprovado que maneja bem essa palavra, Senhor meu Deus, para combater a fé, para combater, Senhor meu Deus, astúcia lá do diabo, mas guardar a sua fé no coração, na sua mente, e que nada venha mudar, como fala em Romanos, Senhor meu Deus, transformar sua mente todo dia mais no Senhor, não no mundo, não nas notícias do mundo, mas renovar sua mente no Senhor, todo momento, Senhor meu Deus, para poder ser usado por Ti. Oh Deus, eu clamo a Ti, Pai amado, nesta manhã, sobre nós estamos aqui, sobre aqueles que não estão aqui, que fazem parte dessa denominação, dessa igreja, mas estão em casa, estão ausentes por alguma necessidade, aqueles que estão ouvindo, Pai amado, aqueles que vão ouvir ainda essa pregação, essa mensagem, Senhor meu Deus, eu te peço, chega no coração deles, Pai amado, como brasa, como fogo, Pai, para que venha incendiar o coração deles, dessa sede, Senhor meu Deus. Estamos aqui, Senhor meu Deus, 2021, para começar este ano, eu te peço, começa, Senhor meu Deus, no coração deles, Senhor meu Deus, algo diferente, para poder fazer a obra, onde eles estiverem, Senhor meu Deus. Eu clamo a Ti, Senhor meu Deus, 2020 já foi, estamos em 2021 para continuar essa obra, e eu te peço em nome de Jesus, o Senhor que começou a boa obra, o Senhor não parou, eu creio que o Senhor tem muito ainda, Deus de milagre, que transforma corações, que transforma vidas. Eu te peço e te agradeço, Senhor meu Deus. Oh Deus, Senhor amado e candarama, busca o Senhor, busque o Senhor, mais e mais. Oh Deus, louvado seja o Teu santo nome, Senhor Jesus.